Tem uma pergunta muito interessante aqui para nós, né? A pergunta é por que nós não encontramos nenhum batismo trinitariano no livro de Atos, né? Que de fato é o que nós encontramos como um mandamento lá em Mateus capítulo 28, né? Batizando em nome, no singular, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa provavelmente fez uma associação de Mateus 28 com o livro de Atos e disse, por que nós não encontramos este mandamento em Atos? Porque em Atos o que nós mais encontramos é, ou simplesmente eles foram batizados, a pessoa foi batizada, ou ela foi batizada em nome de Jesus. Nós não encontramos o batismo trinitariano ali no livro de Atos. Ok, para responder essa pergunta, eu tenho que primeiro mostrar que a premissa dela está errada. Qual que é a premissa desta pergunta? A premissa da pergunta é que nós deveríamos encontrar no livro de Atos o batismo trinitariano, e por que nós não encontramos se deveríamos encontrar? E a grande questão não é por que não encontramos? A grande questão é por que no livro de Atos deveria ter um batismo trinitariano. Deixa eu tentar ilustrar com uma outra ideia, uma outra área, e talvez isso fique mais claro na explicação. Nós não encontramos no livro de Atos nenhuma ocasião em que na ceia, o tomar a ceia, o participar da ceia, aparece o cálice. Aquilo que foi instituído por Jesus nos evangelhos, quando chega no livro de Atos, a referência é simplesmente partir o pão. Pode pesquisar, todas as vezes que aparece uma referência à ceia, e eles partiram o pão. A igreja primitiva partia o pão de casa em casa, né? Eles partiam o pão. É sempre a ideia de partir o pão. Agora, a gente não perguntaria, eu imagino, né, que olharíamos para isso e perguntaríamos por que o cálice foi excluído da ceia no livro de Atos? Então, não é que foi excluído, é que algo já estava estipulado nos evangelhos, e no livro de Atos a questão é que é um nome, uma referência diferente talvez, mas aquilo que já estava estipulado. Partir o pão é uma referência à ceia que estava estipulada nos evangelhos. E quando nós lemos partiam o pão, nós já deduzimos que o que eles estão fazendo ali é partir o pão, tomar um cálice, cantar um hino, fazer toda aquela reunião que já estava estipulada no evangelho, nos evangelhos. Entenderam a relação? Então, nós não ficamos surpresos por não encontrar o cálice em Atos. E não deveríamos ficar surpresos por não encontrar toda vez, ou pelo menos a maioria das vezes, ou mesmo nenhuma menção ao batismo trinitariano lá de Mateus. Porque simplesmente dizer batismo, quando já está estipulado ali nos evangelhos, já era suficiente. Temos que lembrar também que o evangelho de Lucas foi, dos sinóticos, o último a ser escrito. Há uma disputa se Marcos ou Mateus foi o primeiro, mas há pouca disputa se Lucas foi ou não o terceiro. João foi o último, né? Se Lucas foi o terceiro. Isso porque ele parece mesmo, de fato, falar, né, de todas aquelas as fontes que ele usou para a sua pesquisa. Se o evangelho de Lucas foi, de fato, o terceiro, significa que Atos foi escrito após Lucas, pelo mesmo autor. Lucas escreveu o seu evangelho e Atos. Isso significa que mesmo que Mateus tenha sido escrito em primeiro ou em segundo, não vou entrar nessa discussão, significa que ele já estava bem estabelecido na igreja. Ou seja, Lucas parte do pressuposto que as igrejas para as quais Atos está sendo lido ali, embora Atos foi escrito para Teófilo, mas as igrejas que estão tendo acesso a esse livro já tinham um conhecimento prévio de Mateus, de modo que não era necessário, e um conhecimento prévio do seu próprio evangelho também, de Lucas, de modo que não era necessário toda vez ficar repetindo. Eles partiam o pão e tomaram o cálice. Não, um termo abreviado é suficiente, porque aquilo lá já está estabelecido. Do mesmo jeito,
não precisava ficar toda hora falando, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma maneira de abreviar isso. Agora, por que abreviar para o batismo de Jesus Cristo? Bom, é a mesma pergunta de por que abreviar para partir o pão e não para e eles bebiam do cálice de casa em casa. Veja, é uma forma de abreviar algo estabelecido. Agora, o porquê batizar em nome de Jesus é uma forma que eles encontraram de abreviar. O que nós não podemos, de jeito nenhum, e eu espero que isso fique claro para quem fez a pergunta, é entender que partir o pão é algo diferente ou se opõe e contradiz à ceia, a partir o pão e tomar o cálice. Não é algo que se contradiz, mas é um termo reduzido para algo que está estabelecido. Da mesma maneira, batizar em nome de Jesus não contradiz, não se opõe ao batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é um termo mais específico de algo que já está também estabelecido. Mas essa foi uma boa pergunta, realmente. Eu espero que tenha ajudado aquele que fez essa pergunta e que Deus te ajude aí na continuada do seu estudo teológico e que Ele te mostre essas verdades. Deus o abençoe.